A beleza da escola claramente despertou a profissão de invocador de nível SSS, mas acabou se tornando alvo de risadas de todos os alunos e professores da escola. Apenas porque você foi chamado como uma fera mítica contratada pela beleza da escola. Aos olhos de todos, você é apenas um pequeno filhote. Mas você não está nem um pouco preocupado. Porque você não é apenas o primeiro do tipo. Um Killing mítico de sangue puro de raça divina. Mas também é um renascido portador do sistema de reforço de palavras. Justo agora. Você ainda estava em um mundo perigoso repleto de feras primordiais. Olhando para o reflexo de si mesmo na superfície do lago celestial. Reclamando sobre por que não poderia ter reencarnado como algo melhor. Tinha que ser um pequeno filhote. Com raiva, uma pata bateu na superfície clara do lago. A água do lago foi separada por essa força, levantando grandes ondas. E você não ficou surpreso. Porque essa força não é nada neste mundo. Outras feras facilmente causam destruição em larga escala. É uma diferença total entre um filhote e um dragão. Se não fosse pela minha sorte sempre excelente, estando aqui ao lado deste lago celestial, eu poderia já ter sido comido. Percebi que o anfitrião estava sendo chamado pelo predestinado. O sistema de palavra-chave do destino começou a se vincular. O anfitrião pode vincular um predestinado a cada aumento de poder dela. Isso irá gerar aleatoriamente palavra-chave de retroalimentação. O anfitrião é um Killing mítico de sangue puro. Destino auspicioso. A cada retirada de palavra-chave, poderá obter um crítico de nível. Por favor, o anfitrião deve escolher o contrato do predestinado. Após o contrato ser bem-sucedido, você irá como uma fera mítica para o mundo de Blue Star. Após ler a apresentação do sistema, seus olhos brilharam de alegria. Você realmente é um Killing mítico. E ainda vem com um sistema próprio. O Killing na mitologia antiga da China é um símbolo do auspício supremo. Você também descobriu através das informações do sistema que o predestinado que o convocou vem de Blue Star. Blue Star é um mundo semelhante, mas diferente da Terra. A área é milhares de vezes maior que a da Terra. Todos podem despertar uma profissão, tornar-se um profissional com poder extraordinário. A pessoa que te invocou se chama Ling Yao, invocador de nível SSS. É justo chamá-la de maior gênio de Blue Star. Ela definitivamente pode ser considerada uma predestinada. No entanto, em comparação com sua identidade de predestinada, o mais importante é que você finalmente pode deixar este lugar maldito. De repente, uma voz suave e etérea apareceu em sua mente. Começou a se apresentar. Ao ouvir a voz da sua contratante, você percebe que ela é um pouco ingênua. Ao assinar o contrato, a que idade e endereço você deve se referir? Então, você imediatamente finge ser profundo. Com um misto de persuasão e truques, você apresenta uma série de condições. Já que vamos assinar um contrato, é claro que será um contrato desigual. Afinal, você é uma Killing mítico. Uma existência que certamente alcançará o auge no futuro. Como pode suportar as ordens de uma garotinha? Você canta como um servo libertado. O invocador de Pua Reverso a faz ajudá-lo a treinar. Ouvindo a garota concordar bobamente, você abre um grande sorriso amigável. Mal pode esperar para assinar o acordo de invocação com Ling Yao. No instante seguinte, veio uma força do céu, te levando para dentro do círculo de invocação. Ao mesmo tempo, do outro lado, na escola King Shan, os alunos estavam tendo uma discussão acalorada. O ritual de invocação da Bela Fria levou tanto tempo que até superou aquele adulto. É algo que nunca se ouviu antes. O que exatamente podem invocar de tão poderosas bestas místicas? E os professores de admissão das universidades já começaram a oferecer contratos de nível S para atrair estudantes. O nível do contrato geralmente corresponde ao talento. Quanto mais alto o nível do contrato, mais recursos de treinamento você recebe após a graduação. Neste momento, Ling Yao estava com o brilho colorido e rompeu de repente. No céu azul surgem flores de lótus douradas do nada. Nuvens coloridas se reúnem no céu. Os sons de centenas de bestas ecoam entre o céu e a terra, como se estivessem adorando a criatura que está prestes a aparecer. No segundo seguinte, sob os olhares ardentes de todos, o grupo de luz colorida se dissipa lentamente. Lentamente revela a aparência da criatura dentro. Um par de olhos brilhantes e expressivos. O olhar é excepcionalmente afiado. Podes imaginar quão majestoso é seu verdadeiro corpo. Mas à medida que a luz gradualmente desaparece, aquela bochecha gordinha e suas 4 perninhas curtas também ficam expostas aos olhos de todos.
Isso é, um pequeno filhote. Todos ficaram atordoados. 10.000 pessoas se reuniram achando que iam testemunhar a história, mas acabaram testemunhando uma piada. Ling Yao, sem dúvida, é a pessoa mais incomodada neste momento. De fato, foi possível invocar um pequeno filhote de um mundo cheio de bestas de nível A ou superior. Invocou um pequeno filhote, mas ela não tinha intenção de culpar. Enquanto acariciava seu pelo, ela disse: "A partir de agora, você se chamará Pequena Neve." Você, visivelmente insatisfeito, respondeu: "Não me chame de Pequena Neve. Você deve me chamar de Sr. Killing." Aquela aparência feroz, inexplicavelmente fez o coração de Ling Yao acelerar. Parece que fica ainda mais fofo quando está bravo. Essa cena estranha deixou todos atônitos. Esse cachorro fala. Espere um momento. Será que há outra possibilidade? Muitas bestas são de aparência comum. A camuflagem pode ser a sua regra de sobrevivência. Os professores da comissão de admissão olharam para o filhote de pelo branco. Teste bem-sucedido. O nível de objetivo atual é 1. Raça desconhecida. A flutuação de energia internamente é normal. Tudo bem. Um pequeno filhote de raça desconhecida. A professora Liu Huoyan, que era orientadora, neste momento, comentou: "Na verdade, quando as pessoas ficam sem palavras, elas realmente riem." Neste momento, os professores do escritório de admissões se reuniram. Nem mesmo alguém estava disposto a oferecer um contrato de nível B para recrutar Ling Yao. Ainda bem que Shili, a antiga colega de Liu Huoyan, também estava presente. Após uma insistência considerável, Shili finalmente decidiu arriscar que Ling Yao pode se destacar. Investindo pesado, ela apresentou um contrato de nível A da Universidade Mágica. Ling Yao limpou secretamente as lágrimas e decidiu se tornar mais forte. Porque ela é uma criança que veio da zona pobre. Desde pequena, ela se tornou uma órfã. Isso a fez entender ainda mais o valor dos recursos. Em seguida, Ling Yao te abraçou e foi com Liu Huoyan ao escritório discutir a matrícula. Aproveitando a oportunidade, você começou a verificar as recompensas do sistema desta vez. Parabéns, hóspede! Você vinculou com sucesso a predestinada Ling Yao. Você ganhou o relâmpago refinador de corpo de texto azul. Você acidentalmente ativou o crítico auspicioso. O nível do atributo aumentou para dourado. Você ganhou o atributo dourado Raios Refinadores de Corpo de Killing. Raios Refinadores de Corpo de Killing. Originado da antiga fera mítica, o Killing do Trovão. Tem o efeito de refinar o corpo. Mas o processo é extremamente doloroso. Requer uma vontade firme. Ter uma sorte tão boa. Não é à toa que é um Killing mítico. Mas, de repente, nesse momento, um brilho repentino emanou de você. Uma explosão de ofuscantes relâmpagos roxos. A ascensão do novo atributo, naturalmente, também irá gerar fenômenos. Um estrondo ecoou, ecoando no escritório de Liu Huoyan. Liu Huoyan reagiu rapidamente, protegeu Ling Yao e se retirou. Em seguida, uma figura com pelos eriçados saiu pela porta. Arcos de relâmpago dançavam em seus pelos inchados, como se tivesse acabado de ser atingido por um raio. O crítico do atributo. Existe esse tipo de efeito também? Você ficou sem palavras e murmurou para si mesmo. Você ainda quer entrar e salvar sua Ling Yao. Neste momento, você cobre a boca e ri discretamente. Você gosta de rir, né? Quando voltar, vou usar essa nova habilidade. Vou te dar um bom treinamento. Eu acabei de entender, através da conversa entre as duas Ling Yao, a situação específica deste mundo. Após a mudança de classe, é necessário entrar em uma masmorra, matar as criaturas do abismo. Assim, você ganha experiência. E as criaturas temem o atributo relâmpago acima de tudo. Isso permitirá que a Ling Yao fortaleça seu corpo. Também ajudará ela a subir de nível mais eficientemente. E eu também vou aumentar meu poder. Então, você começou a olhar para o seu painel do sistema. Seu nível já chegou a 6. Não esperava que um item de qualidade dourada aumentasse meu nível em 5 diretamente. Os itens são divididos em 5 níveis: azul, dourado, roxo, vermelho. Se fossem itens roxos ou vermelhos, seria ainda mais impressionante. Assim que voltar, começarei o treinamento intensivo. Vou fazer a Ling Yao trabalhar para mim rapidamente. Você ainda está pensando maliciosamente. Então, Ling Yao te pegou no colo. Vou te levar para a enfermaria. Você está sendo abraçado nos braços da fria beleza da escola, sentindo a pressão de uma suave jade, com uma expressão de êxtase. E Liu Huoyan,
que estava logo atrás. Sua mente relembrava a cena que acabará de ver. Aquela pequena filhote parece ter a propriedade de relâmpago. E ainda mais, seu escritório possui um selo mágico. Relâmpagos comuns não conseguirão destruí-lo. Isso indica que essa pequena criatura tem habilidades notáveis. Ao chegar na enfermaria, após uma série de exames, Ling Yao foi informada que a chegada do pequeno filhote foi muito oportuna. Porque se demorasse mais um pouco, a ferida começaria a cicatrizar sozinha. O médico da enfermaria apresentou um olhar peculiar. Uma explosão tão intensa que causou apenas danos superficiais. Perguntou a Ling Yao se ela sentiu que sua invocação havia se tornado mais forte. Ling Yao sentia. Havia uma corrente quente fluindo dentro de seu corpo. Levantou levemente a mão. A palma bateu na parede da enfermaria. A parede estremeceu e a poeira caiu. Uma marca rasa de palma foi deixada na parede. O poder desse golpe, mesmo uma profissão de combate comum não conseguiria. Ling Yao, que nunca treinou artes marciais, ela mesma ficou surpresa. Liu Huoyan tinha um brilho sutil nos olhos. Explicou que o invocador e a invocação têm uma relação contratual. O aprimoramento de uma parte retroalimenta a outra. O aumento da condição física de Ling Yao deve ser porque esse pequeno filhote ficou mais forte. Parece que desta vez encontraram um tesouro. Nesse momento, você preguiçosamente lembrou. Vamos, está na hora de treinar. Não esqueça do que você me prometeu. Deixe-me ver o quanto você se esforçou. Liu Huoyan perguntou curiosa qual era o acordo de vocês. Ling Yao disse que não era nada. Ela tinha acabado de mudar de profissão e estava no início do primeiro nível. Então vamos voltar para o treino. Ling Yao te pegou nos braços e saiu. Chegaram ao local de treino da escola. Ling Yao se sentou em posição de lótus. Ela começou a meditar em sua mente, praticando a força espiritual. O invocador é diferente de outras profissões. O foco principal é na intensidade da força espiritual. Por que invocar bestas e manter a existência das invocações? Consome a força espiritual dela. O principal método de cultivo é a meditação. Mas você imediatamente ficou insatisfeito. Esse método de treinamento é tão ineficiente. O cuidador realmente é preguiçoso demais. Ao vê-la ignorar você, você começou a causar confusão. Você a interrompeu diretamente em sua meditação, fazendo o rosto pálido e bonito de Ling Yao ficar vermelho de raiva. Mas você imediatamente afirmou que tinha uma maneira melhor de praticar. Você pegou um pequeno tubo de ferro, coberto com uma camada de arco elétrico pulsante. Ling Yao olhou para o bastão elétrico em sua mão. Engoliu a saliva de volta. Perguntou nervosamente o que você queria fazer. Você afirmou como se fosse natural. Claro que é treinamento com choques. Você na descrição dada pelo sistema. No detalhamento do uso dos raios refinadores de corpo de Killing. Aprendeu sobre os pontos de acupuntura específicos para choques. Não apenas estimula o aumento do poder mental, mas também fortalece a qualidade física. É simplesmente 2 em 1. Você chamou esse método de método de treinamento com choques eternos. Você maldosamente ergueu a vareta elétrica. Aproximou-se lentamente do corpo de Ling Yao. A flor do campus foi diretamente assustada até chorar por você. Isso definitivamente parece que você quer a vida dela. Gritou em seu coração. Professora Liu, me salve. Eu fui sequestrado pela fera invocadora. Depois de um tempo, sob sua orientação amigável, Ling Yao finalmente aceitou. Aceitou o tratamento. Oh não! É treinamento. Ling Yao estava sentada em posição de lótus sob a luz do sol. Estava coberta de suor perfumado. Seus belos olhos estavam firmemente fechados. Você sorriu satisfeito. O invocador que está recebendo treinamento é um excelente invocador. Você levanta novamente o bastão elétrico, caindo na região do abdômen de Ling Yao. Ling Yao imediatamente solta um gemido abafado. Você também fala palavras de encorajamento para ela. Restam os 3 últimos pontos de acupuntura. Seu corpo está sendo parcialmente modificado pelos raios. Talvez haja algumas mudanças especiais. Ling Yao fecha os olhos lindos com força e acena com a cabeça. Em seguida, você mira em uma área macia. Direto, 3 golpes caem. Não pode ser ali. O rosto delicado de Ling Yao ficou vermelho como o pôr do sol. Ela luta contra a sensação de formigamento da eletrocução e a timidez. Quase sai do estado de meditação. Nesse momento, uma onda de calor percorre todo o seu corpo. Uma sensação de calor intenso. Parece que há correntes elétricas nas suas veias. Sentindo a corrente elétrica como uma onda,
entrando na área do seu coração. Pequena Shue, o que eu devo fazer? Ling Yao clama desesperadamente por ajuda. Disse que deveria me chamar de Sr. Killing. Não se mova, vou verificar. Você responde a ela com uma expressão confusa. Sua palma se apoia no peito de Ling Yao. Uma sensação suave e maravilhosa passa por suas patas. Que delícia! Um pensamento surge em sua mente. Seus olhos brilham enquanto observam o peito de Ling Yao. Você está me provocando? Ling Yao olha para você com um olhar reprimido. Inicialmente, você queria provocá-la mais. Mas ao ver seu rosto triste e melancólico, seu coração se agita. Você recolhe suas patas sem deixar rastros, indicando que o coração dela já foi fortalecido. Ling Yao ouve suas palavras, e então percebe que aparentemente não aconteceu nada com ela. O batimento do coração dela se intensifica. Você a vê estremecer. 2 flashes de luz dourada cruzam seus olhos. A aura dela também se torna muito mais poderosa. Ela percebe que, na verdade, saiu do início do primeiro nível e alcançou a plenitude do primeiro nível. Os profissionais têm um total de 10 níveis. Cada nível possui 4 subníveis: inicial, intermediário e final completo. Ela foi apenas uma fera invocada. Usou um bastão elétrico algumas vezes, e então rompeu o intermediário e o final, direto para o nível completo do primeiro estágio. O olhar de Ling Yao em direção a você ficou ainda mais suave. O Killing mítico realmente é um tesouro. E em sua visão, também surgem linhas de legendas. A invocadora Ling Yao avançou para o nível completo do primeiro estágio, obtendo 700 pontos de experiência em retroalimentação. No entanto, seu nível não aumentou. Apenas uma simples melhoria do corpo, sendo uma fera invocada de nível 5. A retroalimentação de Ling Yao para você não é muito evidente. Você se dirigiu a Ling Yao, que era apenas uma elevação de nível. Não há razão para se surpreender. Quando você se acostumar com o coração, você poderá começar o tratamento de banhar-se nos raios. Você olhou para Ling Yao, que estava suada, e disse, cobrindo o nariz: hoje é só isso. Você deve ir lavar o suor fedido do seu corpo. Estou morrendo com esse cheiro. Ling Yao chamou com um tom de brincadeira. Onde está isso? Seu rosto ficou ruborizado. Ela te pegou no colo e saiu do portão da escola. A casa de Ling Yao, no bairro pobre da cidade de Qingshan. Ling Yao é considerada conhecida aqui. No caminho, várias pessoas a cumprimentaram, vendo que havia um pequeno cachorro ao seu lado. Uma velha senhora aproximou-se carregando uma sacola. Disse a Ling Yao que havia algumas sobras de comida aqui. Perguntou se queria dar para o pequeno cachorro. Sua barriga roncou em um momento inoportuno. Comer sobras é uma tolice. Eu quero comer iguarias de alta qualidade. Mastigar ossos. Pelo menos deve ser osso de uma fera de alto nível. Sua testa estava cheia de linhas de preocupação. Puxou Ling Yao e saiu. Ling Yao estava sorrindo. Cumprimentou a velha senhora. Voltou para casa segurando o Killing. Ao voltar para casa, a pessoa e a besta enfrentaram um problema sério. Eu disse que sou o limpador de fezes. Não tem comida sobrando em casa? Olhando para o armazém de arroz vazio, preocupação aparece em seus olhos. E Ling Yao, que está agachada na frente da geladeira pequena, finalmente encontrou meia peixe congelado. Que tal fazer uma sopa de peixe para você esta noite? Ling Yao pergunta para você com um sorriso. Você suspira impotente. E decidiu qual será o próximo plano. Fazer dinheiro. É só assinar o contrato. Hehe. Ling Yao, enquanto cozinha, sorri e faz planos para você. Você também sabe o que está no contrato. Um contrato de classe A é de 20 a 30 milhões de recursos. Mas isso tudo é usado para aumentar o poder de Ling Yao. E mesmo que o contrato seja assinado, ele será liberado em partes a cada semestre. Então, para ter comida suficiente, você definitivamente não pode tocar nesse dinheiro. Você se deita em um pequeno banco e começa a pensar. De acordo com as regras de Blue Star, entrar em masmorras para lutar contra monstros pode render bastante dinheiro, certo? Organizar para Ling Yao entrar no dungeon, lutar contra monstros e ganhar dinheiro. Também pode treinar sua consciência em combate. Mais importante ainda, você também pode se fortalecer através da retroalimentação e, através do sistema, obter novos atributos. Você sorri de forma astuta. Planejou secretamente para ela um caminho para lutar contra monstros. Na manhã seguinte, o quarto estava cheio de respirações uniformes.
O som de notificação do sistema de repente tocou. Parabéns, anfitrião, por ajudar a predestinada Ling Yao. Aumentou para o estágio completo do primeiro nível. Obteve uma oportunidade de extrair atributos. Deseja extrair? Você acorda lentamente nos braços de Ling Yao. Iniciar extração. Você obteve o atributo Olhos Dourados de Kirin. Seus olhos podem desvendar toda a confusão do mundo. Romper ilusões. E seus olhos possuem a pressão divina das esferas míticas da tribo Kirin. Onde quer que olhe, todas as bestas se curvam. Você sente seus olhos aquecerem. Um brilho radiante de luz dourada emana de seus olhos. Como se fossem duas espadas sagradas douradas iluminando todo o quarto. Em um momento de devaneio, viu. Um Kirin mítico estava de pé no cume da montanha. Aqueles grandes olhos como sinos de bronze varriam a escuridão abaixo, dissipando toda a névoa, revelando feras aterrorizadas, abaixando-se sob uma pressão avassaladora. E neste momento, seu nível também subiu drasticamente. Chegou ao nível 8. Esta palavra-chave pode aumentar sua capacidade de combate. A função também é útil. Você acabou de expressar admiração e logo percebeu. Esse tipo de trabalho pesado e cansativo em combate. Não temos a Ling Yao, a responsável pela limpeza? Eu só preciso relaxar. No máximo, orientar um pouco o treinamento de Ling Yao. Apenas preciso falar e comer. Você baixa a cabeça, olhando para os frutos abundantes de Ling Yao, encolhendo-se como uma pequena bola de pelúcia. Deitou-se. Ainda é confortável em jade macia. Este sono durou até o meio-dia. Ling Yao franziu a testa, com um olhar desaprovador. Olhou para seu invocador preguiçoso. Ela já tinha se levantado e praticado a manhã inteira. Não esperava que você ainda estivesse dormindo. É bom saber que os invocadores são interdependentes. Se você continuar a ser preguiçoso, mesmo que ela se esforçasse bastante, seu próprio nível não iria subir. Não faça barulho, este Kirin ainda precisa descansar. Você se virou, insatisfeito. Esticou a pata e percebeu que a sensação estava errada. Abriu os olhos. Descobriu que estava sozinho em uma cama vazia. Ling Yao já tinha se levantado há algum tempo, sem que você percebesse. Você não aguenta mais as suas reclamações. Transmitiu suas informações de nível para ela. Depois que Ling Yao leu seu nível verdadeiro, ela ficou em choque. Surpreendentemente, você já está no nível 8. Os níveis 110 das esferas míticas equivalem ao primeiro nível dos profissionais. E as esferas míticas são naturalmente mais fortes que os profissionais. Então, mesmo que você esteja no nível 8, sua força real é quase igual à dela, que é de primeiro nível completo. Que tipo de talento é esse? Dormir pode fazer você ficar mais forte? Ling Yao ficou em silêncio profundo. Ela claramente se esforçou para treinar. E seu progresso já foi bastante rápido. Mas não esperava que, na verdade, fosse ela quem atrasasse o Kirin. Ling Yao olhou para você com um leve ar de culpa. Eu te culpei injustamente. Você balança a cabeça, desapegado. Um adulto tem um grande coração. Mas da próxima vez, não é permitido interromper meu treinamento de novo. Ling Yao acenou com a cabeça. E abriu os braços para você se deitar em seu colo. Durma, durma. Quando chegarmos à escola, eu te chamo. Em seguida, Ling Yao chegou à secretaria da escola, somente registrando as informações do profissional e enviando o nível, profissão, etc. É que se torna um verdadeiro profissional. Hoje, entre os professores responsáveis pelo registro, estava Liu Huoyan. Ela acenou para Ling Yao, indicando para ir até ela para se registrar. Logo ela completou as informações de nível, preocupada com a velocidade de cultivo muito evidente. Ela ainda alterou especificamente o nível, para o meio do primeiro nível. Liu Huoyan imediatamente deu ao assistente ao lado. Depois de confirmar algumas questões, estava prestes a sair, quando foi chamada pelo assistente. Espere. Há um problema com as informações aqui. O nível desta criança. Como pode estar preenchido como meio do primeiro nível? Assim que essa frase foi dita, todos na secretaria acadêmica começaram a zombar do professor e do aluno. Que brincadeira é esta? Subir para o meio do primeiro nível em uma noite? Mesmo os gênios de outras escolas de destaque não são tão bons em se gabar quanto Ling Yao. Sem dúvida, é aluna da professora Liu. Neste momento, aos olhos deles, Ling Yao já foi expulsa da classe dos gênios. E então começaram a atacar ainda mais. A feiura da natureza humana se revelou neste instante.
Nos olhos de Liu Huoyan surgiu um traço de frieza. Meu aluno também é alguém que vocês podem criticar. Estava prestes a explodir, mas foi puxada por Ling Yao para fora da sala dos professores. Ling Yao explicou a Liu Huoyan toda a história do seu treinamento especial. Contou a Liu Huoyan e mostrou seu nível e aura de poder espiritual, que, surpreendentemente, era um grande perfeito de primeiro nível, tão calma quanto esse iceberg. Sua mente também travou neste momento. Essa velocidade de evolução estava completamente além da sua compreensão. E essa criança disse algo sobre um método de choque elétrico de confiança eterna, que ela subiu de nível enquanto estava sendo eletrocutada. Embora soe um pouco estranho, mas, com os fatos diante dela, só podia aceitar essa explicação. Parece que essa besta invocadora não é tão simples quanto parece. Pelo menos, o método de respiração do professor não possui a velocidade de cultivo dessa técnica de choque. Ling Yao expressou sua intenção de esconder suas verdadeiras forças. Eu ainda estou apenas começando. É melhor não fazer alarde, para evitar ser alvo de pessoas mal-intencionadas. Liu Huoyan acenou com a cabeça. Antes de me tornar mais forte, é melhor ficar escondido e agir como um tolo. Então ela imediatamente tirou um colar de prata e entregou a Ling Yao. Este é o equipamento que a professora usava antes. Colar de contenção de aura, que pode alterar seu brilho espiritual, de modo que os outros tenham dificuldade em perceber. Em seguida, as duas voltaram para a sala dos professores. Ling Yao demonstrou um brilho espiritual de nível intermediário. Isso deixou todos os professores perplexos. Era verdade. Essa velocidade de cultivo é sem precedentes desde a fundação da escola. Todos vieram apressadamente. Todos começaram a bajular Liu Huoyan e Ling Yao, como se as zombarias anteriores não tivessem nada a ver com eles. Ling Yao aproveitou a confusão para sair da sala dos professores e se preparou para ir ao campo de treinamento com você. Onde passava, inúmeros colegas olhavam com olhares diferentes. Essas pessoas ainda não sabem o que aconteceu na sala dos professores. Algumas até fizeram piadas sobre a combinação de Ling Yao e você. Neste momento, uma voz doce e autoritária ecoou. Viu-se um coelho da lua peludo saltando direto para fora. Direto para fora, atingindo a pessoa que tinha falado de forma insolente. Ela a chutou para longe até que colidisse com um tronco de árvore e parasse. A pessoa que chegou era Su Mengmen, a filha do grande clã Su da Montanha Verde. Ela também era uma invocadora de nível SSS. Ela é uma das poucas amigas de Ling Yao. Dizem que a fera mítica contratada foi uma oferta da família para ela. Um coelho da lua de nível S. Su Mengmen e Ling Yao começaram a conversar animadamente. Logo você foi acordado pelos sons delas. O que se apresentou aos seus olhos eram duas montanhas majestosas, incomparáveis. Você não pôde deixar de engolir em seco. Esse tamanho não deve ser maior do que a Ling Yao da minha casa. Este tipo de jaspe deve ser muito confortável para dormir. Neste momento, Su Mengmen abriu os braços. Ela deu um enorme abraço em Ling Yao. O jaspe morno veio em sua direção. Seu mundo mergulhou em escuridão e sufocamento, como se estivesse caindo em águas quentes do mar. Você não conseguia respirar. Ling Yao rapidamente fez um aviso, com medo de machucar o grande Kirin. Su Mengmen também ficou levemente surpresa. Era como se estivesse pressionando algo. Pensou que era a arma secreta da irmã Ling Yao. Ela se moveu para o lado e viu um pequeno cão fofinho como algodão doce. Parecia que ele já estava desmaiado. Su Mengmen coçou a cabeça, um pouco envergonhada. Ela o avaliou. Percebeu que você era ainda mais adorável que sua lebre lunar. Então pensou em fazer com que a lebre lunar lhe desse dicas. Ela não podia ajudar muito Ling Yao. Esta já era a melhor ideia que ela conseguia pensar. A lebre lunar relutantemente não pôde resistir. Em seguida, ela se aproximou de você com uma expressão irritada. A culpa é desse pequeno filhote. Está desperdiçando o tempo da sua irmã coelha, tem que bater. Suas orelhas se mexeram, como se sentissem algo. Ao virar a cabeça, você viu esse pequeno coelho correndo em sua direção. Você está meio confuso. Que situação é essa? O coelho jovem não está respeitando as regras. Embora a velocidade do coelho seja rápida, para você, parecia que estava em câmera lenta. Seus olhos se arregalaram. Você ativou diretamente os olhos dourados de Kirin. O coelho ficou com os pelos em pé no ar. Seu coração batia descontrolado como se estivesse à beira de um abismo. Era como se uma besta primorosa estivesse te observando. Su Mengmen ainda não tinha percebido
O coelho da lua já tinha se atirado para o abraço dela. Su Mengmen estava confusa, cheia de interrogações, observando o coelho da lua pulando e se agitando. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, claramente muito assustado. Su Mengmen não entendia o que o coelho da lua queria expressar. Só posso devolvê-lo ao espaço do contrato. Ling Yao olhou para você pensativa. Será que o Killing o assustou? O segredo que você carrega. Mesmo ela, como invocadora, não consegue ver através. Bem, o limpador de fezes deve ir treinar agora. Eu atualizei a técnica de eletrificação eterna confiança. Hoje, eu com certeza posso te ajudar a superar seus limites. Ling Yao acenou com a cabeça. Convidou Su Mengmen para ir ao campo de treinamento da escola. Duas garotas em nível de beleza de escola caminhavam lado a lado. A atenção aumentou ao longo do caminho. Cada vez mais estudantes foram atraídos. Nesse momento, uma voz um tanto zombeteira se ouviu. Eu me pergunto quem tem essa grande atração. Ah, era a nossa Ling Yao. Os colegas observadores exclamaram. É o jovem mestre Shen Qianzi da família Shen. Ele possui um lobo demoníaco de crina negra com potencial de nível A. As famílias Shen e Su pertencem a grandes clãs. Eles adoram intimidar pessoas como a Ling Yao. Shaoan, que não tem status. Su Mengmen se levantou neste momento. Ela se colocou na frente de Ling Yao, encarando Shen Qianzi. Shen Qianzi, no entanto, tirou um pergaminho antigo. Ele afirmou que estava apenas trazendo um presente. Ling Yao mostrou uma expressão de alerta. Su Mengmen então riu friamente e disse, você realmente seria tão bondoso? Os cantos da boca de Shen Qianzi imediatamente se curvaram em um sorriso. Nesse momento, você também apareceu por trás de Ling Yao, e viu a expressão de boca torta de Shen Qianzi. Você ficou imediatamente surpreso. Não, cara. Você fez algum curso para aprender a falar assim? Uma vez questionado, sua boca torta se ativa automaticamente. Olhando para a expressão de Shen Qianzi, você se lembra da sua vida anterior. Do vídeo que você viu da minissérie extraordinária. Por exemplo, dando um tapa em Shen Qianzi. Anos depois, ele retorna como Rei Dragão Guerreiro de forma aleatória. E então te diz para esperar pela sua ruína. Isso não é bom. Esse cara está prestes a sorrir de forma estranha. Vai e rasgue a boca dele. Você está no conflito interno em sua mente. No fim, não conseguiu interromper sua magia. Shen Qianzi sorriu de forma torta. Este é o pergaminho de invocação que todo invocador sonha. Mesmo que você desperte apenas um filhote de potencial de nível C, você ainda pode usar isso para invocar novamente. Sim, exatamente. A Ling Yao do passado ele não conseguia alcançar. Mas agora é diferente. Com isso, ele certamente poderá controlar a Ling Yao. Não importa quão orgulhosa ela seja, terá que se submeter. Su Mengmen riu friamente. Um único pergaminho de invocação custa mais de 10 milhões. Ainda pertence a itens valiosos, mas sem mercado. Como você poderia apresentá-los? Shen Qianzi olhou friamente para Su Mengmen. A mulher odiosa quer atrapalhar seus planos. Este pergaminho de invocação realmente não é verdadeiro. Mas, sob a ilusão de encantamento de um mago de quarta categoria, lidar com Ling Yao, uma profissional de primeira classe, é suficiente para enganar. E uma vez que este pergaminho for aberto, será feito um feitiço de ilusão. Naquela hora, ha ha ha. Mas o que Shen Qianzi não esperava era. Ling Yao balançou a cabeça, recusando de forma clara e decisiva. Que brincadeira é essa? Killing pode fazer com que ela atinja a classe plena em um dia. Como ela poderia se permitir trocar uma besta de invocação assim? Shen Qianzi, vendo que vocês iam sair, ordenou diretamente ao lobo demônio de cabelos negros ao seu lado, que pulou na frente de vocês, bloqueando o caminho. Em seguida, começou a se mostrar como um remédio pegajoso. Ling Yao certamente deve aceitar este gesto. Não seja tão sem vergonha. Shen, com seu coração sincero. Se eu fosse você, já teria me casado. Exatamente. Invocou apenas uma besta extraordinária de potencial nível C. Onde isso combina com a situação familiar do Shen? As pessoas ao redor atacavam com sarcasmo, como se fossem gotas de chuva. Neste momento, você olhou para o pergaminho de invocação que estava na mão de Shen Qianzi. Um brilho dourado reluzia em seus olhos. Olho dourado de Killing. Dissipar a confusão. O pergaminho de invocação também revelou sua verdadeira aparência. Pergaminho de chama de primeira classe, com um símbolo de fogo gravado. Um item barato que um mago pode facilmente criar. Apenas adicione um pouco de ilusão de encantamento.
Então poderá ser um pergaminho de invocação. Você riu friamente, sem conter sua voz. Isso causou um alvoroço imediato na multidão. Será que essa pequena besta consegue ver através da ilusão? Shen Qianzi estava com uma expressão de raiva. Esse filhote de cachorro está falando bobagens. Você tem medo de que Ling Yao consiga o pergaminho de invocação. Aposto que você só diz isso porque quer me substituir. Mas Ling Yao claramente acredita mais no Qilin. Ela se virou e saiu sem pensar duas vezes. Shen Qianzi escutava os rumores das pessoas. Ele ficou furioso de vergonha. Ele não aceitou o brinde e acabou tomando um golpe. O lobo demônio de cabelos negros matou aquela besta inútil. Não machuque o invocador. O lobo demônio de cabelos negros soltou um uivo ensurdecedor. A pressão aterrorizante fez com que todos ficassem pálidos. Ele pulou e aterrissou na frente de Ling Yao. Mas ao te ver, seus movimentos hesitaram um pouco. Essa coisinha tem uma aura estranha. Mas ainda assim, hesitante, avançou. Bom cachorro. Sentindo a aura do verdadeiro eu. Você ainda se atreve a aprontar. Você só queria se acomodar. Infelizmente, os problemas sempre vêm até você. Exatamente para testar o poder máximo da habilidade. Olho dourado de Qilin abre. O lobo demônio de cabelos negros imediatamente sentiu uma pressão invisível, como se uma grande montanha estivesse pesando sobre os ombros. A consciência parecia ser puxada para um abismo. Seus olhos estavam fixamente presos a ele. A pressão fez com que ele mal conseguisse respirar. Neste momento, aos olhos de todos, o lobo demônio de cabelos negros tremia incontrolavelmente. A cauda do lobo estava encolhida enquanto ele choramingava incessantemente. Independentemente de como Shen Qianzi tentasse comandar, ele não reagiu. Ao ver essa situação, Shen Qianzi sentiu seu sangue ferver. Começou a dar ordem sem se importar com as consequências. Eu te concedo o estado de sangue frenético através do contrato vital. Destrua-as e escreva imediatamente. As pupilas do lobo demônio de cabelos negros brilharam intensamente em vermelho, com uma aura de devorar aqueles que escolhesse. Saltou em direção a Ling Yao. Sangue frenético. É uma profissão de domador de feras que mata 1000. Carta trunfo que causa autodepreciação. Porque assim que usar, feras equivalem a queimar vida. O sangue e energia perdidos nunca poderão ser recuperados. Os espectadores olham para Ling Yao com expressões de pena. Apenas sentem que ela está condenada. No rosto frio e encantador de Ling Yao, surge uma expressão de firmeza. Ela não quer envolver os outros. Inclusive você. Quer se colocar à frente dessa besta enfurecida. Ouvindo suas palavras, você diz com uma expressão sem emoção. Não há necessidade disso. É apenas um animal enlouquecido. Fazendo tudo isso de forma grandiosa. Você pisa na palma da mão de Ling Yao. É possível sentir sua palma suando frio. Está com medo, encarregado de limpar? Parece que a experiência ainda não é suficiente. Vamos aumentar a carga ao voltar. Você não está muito satisfeito com o desempenho de Ling Yao desta vez. Virase para olhar o grande lobo que vem correndo. Chega de brincar. O show chega ao fim. Nos olhos dourados do Qilin, um relâmpago de cor dourada surgiu. Uma pressão invisível, mas intensa, atingiu o grande lobo. Apenas se ouviu um grito doloroso ecoando pelo campo. Shen Qianzi soltou um palavrão. Mesmo ativando o estado de sangue furioso, ele está assim. Ele realmente está me envergonhando. Nesse momento, todos de repente sentiram um forte cheiro de urina. Ha 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 ha. Eu não acredito. Essa besta de graua ficou tão assustada que se molhou, ouvindo as risadas das pessoas. Shen Qianzi já estava vermelho de raiva. Ele foi direto e começou a chutar o lobo demônio de cabelos negros. O lobo demônio, em completa confusão mental, neste momento, desmoronou completamente. Uma gélida luz de garra de lobo brilhou. Shen Zixian foi lançado para fora, caindo pesadamente no tronco de uma grande árvore. As roupas no peito foram rasgadas. Foi nesse momento que o pergaminho de invocação caiu. O pergaminho que estava em perfeito estado. Nesse momento, já estava rasgado. A ilusão de encantamento originalmente usada para confundir Ling Yao, agora estava afetando ele. Shen Qianzi riu 2 vezes, enquanto fazia movimentos indescritíveis. Ele começou a perseguir os colegas. O público coagido ficou em alvoroço, gritando que ele estava azarado. Aproveitando o momento em que uma pessoa e um lobo enlouqueciam, Ling Yao levou você e Su Mengmen. Saíram deste lugar problemático. Durante todo o caminho, encontraram um professor após o outro apressando-se para ajudar.
Agora Shen Qianzi definitivamente se tornou um exemplo de desgraça. Ling Yao ainda sentia um pouco de medo neste momento. Se ela tivesse aberto o pergaminho, também teria se tornado como Shen Qianzi. Felizmente, houve seu aviso. Você disse com uma postura justa. Se você quiser me agradecer, basta aumentar a carga de treino quando voltar. Oh, eu quero comer algo gostoso, sem problemas. Ling Yao, com um sentimento de culpa, ignorou seu pedido. Aumentar a carga e coisas assim. Impossível, absolutamente impossível. Em seguida, Su Mengmen se despediu de vocês. Pegaram um carro e partiram. Vocês também voltaram para casa. Após Ling Yao preparar a refeição para você, ela simplesmente desabou na cama. Hoje, ela passou por muitas coisas. Isso a deixou com a cabeça meio confusa agora. Ela só queria dormir bem. E ao ouvir isso, você ficou descontente. Pulou do almofadado macio. Usou a cauda para dar um tapa no rosto de Ling Yao. Um lobo demônio de cabelos negros te assustou. Como você consegue dormir? Ling Yao respondeu que não tinha medo. Ela simplesmente cobriu a cabeça com o cobertor. Não escuto, tartaruga recitando. O principal é o método de treino de choque. Avançar é avançar. A dor é realmente dor. Você a olha com descontentamento. Seu corpo todo está mole. Apenas sua boca é dura. Mas agora é necessário apressar para que Ling Yao entre na instância para ganhar recursos. E ainda ofendeu Shen Qianyi. Quem sabe isso não atrai a vingança da família Shen. Melhorar o poder nunca é demais. Ling Yao tira o cobertor. Estava prestes a trocar palavras com você. Então vê que você não tem ética de combate. As garras se concentram e o trovão de Killing desce. Eu não estou conseguindo treinar? Só sabe me intimidar o dia todo. Ling Yao se levanta da cama com vontade de chorar, mas sem lágrimas. Começou o treinamento com gritos de dor. Neste momento, o velho lá embaixo ouve o barulho e comenta. Os jovens de agora são realmente extravagantes. Noite profunda. Na sede do grupo Shen, o presidente Shen Qing, ouvindo sobre o que aconteceu na escola durante o dia, está furioso neste momento. Esse garoto insuportável não só enlouqueceu o lobo demônio de classe A com um contrato, ainda na frente de um grande público, caiu em sua própria ilusão de encantamento. Fazer coisas tão vergonhosas. O secretário Lei entrou nesse momento. Ele é usado por Shen Qing especificamente para limpar a bagunça de Shen Qianzi. Olhando para o caos ao seu redor, o secretário Lei também reclamava internamente. Este jovem mestre realmente superou limites. Até o experiente presidente do grupo Shen pôde ser deixado irritado e vulnerável por ele. Depois de se desabafar, Shen Qing rapidamente recuperou a calma. Afinal, ainda é seu filho, sendo tão humilhado. Essa questão não pode ficar assim. Ordenou ao secretário Lei que fosse buscar Ling Yao, não apenas por causa desse garoto, mas também para vingar a ofensa à nossa família Shen. Um descontentamento. Em uma manhã alguns dias depois, Ling Yao estava meditando, tentando alcançar o segundo nível. A energia espiritual ao redor se reunia em seu corpo. Esta já é a sua terceira vez. Olhando para ela tentando superar esses dias revisitando os recursos. Você também conseguiu entender completamente o sistema de profissionais deste mundo. Existem 10 níveis para os profissionais. Para conseguir a transição do primeiro para o segundo nível, precisam de materiais provenientes da instância e condições específicas. Sem materiais de promoção, profissionais comuns têm dificuldade em ultrapassar o segundo nível durante toda a vida. Esta é também a razão pela qual todos podem despertar como profissionais, mas ainda existem zonas de pobreza. Pessoas comuns não conseguem obter materiais de promoção. Neste momento, Ling Yao saiu do estado de cultivo. Novamente falhou. Você balança a cabeça em desespero. Parece que para aumentar o poder de combate, você deve primeiro pensar em outra forma. De repente, seu corpo treme levemente. Um som semelhante à água fervendo surge de dentro de você. O que há de errado com o sistema? Retornando ao anfitrião, a invocadora Ling Yao consolidou completamente seu primeiro nível e avançou. Você ganhou 2.000 pontos de experiência em retribuição. Seu nível subiu para o 10º nível. Atendeu ao padrão mínimo para desenvolver o sangue de Kirin. Em seguida, o som fervente em seu corpo desapareceu. Em seu lugar, uma luz própria começou a brilhar. Seu corpo parecia evoluir. Mudanças sutis ocorreram. Considerando a velocidade de resposta auditiva, todos tiveram uma elevação geral. Mas por que ainda é tão pequeno?
Sua expressão mudou para um tom escuro. Parabéns, hospedeiro, por desenvolver o sangue de um Qilin. Você adquiriu a habilidade divina do clã Qilin para atrair sorte e evitar desgraças. Atrair sorte. Você pode sentir tesouros preciosos entre o céu e a terra. E também atrair riqueza. Qualquer criatura que estiver ao seu lado terá boa sorte financeira. Evitar desgraças. Como um auspício, você pode prever perigos. E também possui a capacidade de purificar mares. A intensidade da purificação é determinada pelo seu nível. O nível de purificação atual é de 15. Não é à toa que é uma habilidade divina, tem 2 efeitos. E o infortúnio neste mundo refere-se a criaturas ou tesouros infectados pelo abismo. Purificar o infortúnio. Isso significa que pode purificar diretamente os monstros da instância. Então, basta ir à instância do nível correspondente. Não seria invencível? E Ling Yao ainda estava imersa na frustração de falhar na promoção, sem saber o que fazer a seguir. Não entre em pânico. Nossa próxima instância já será suficiente para comprar os materiais de promoção. Você explica tranquilamente. O rosto encantador de Ling Yao expressou preocupação. Mas as instâncias são muito perigosas. Enquanto falava, ela de repente notou a sua aparência, que parecia ter mudado um pouco. Estava mais charmoso, embora ainda não fosse muito alto. Ao vê-lo, seu coração sentiu um impulso. Ela te abraçou diretamente. Deu um abraço apertado. Muito ousado, mulher. Você finge ser indiferente. Arcos de eletricidade pulsam nos chifres. Ling Yao adoravelmente mostrou a língua. Em seguida, levou você ao jardim na cobertura. A casa de Ling Yao fica no último andar. É a mais próxima do telhado. Ela vai plantar alguns vegetais comestíveis aqui. Mas você de repente fala que aqui há um tesouro. No momento em que você pisou no telhado, você viu em sua mente que há um tesouro emitindo luz verde nas proximidades. Ling Yao, que ainda estava perguntando o que você gostaria de comer, imediatamente ficou em silêncio. Já está ali. Você aponta para aquele tijolo. No próximo instante, um som de fluxo de ar rápido passou pelo céu. Uma poderosa onda de choque destruiu instantaneamente o jardim de Ling Yao. Neste momento, uma voz veio do céu. Há muito tempo que ouço falar da senhorita Ling. O Sr. Shen te convida para uma visita. Ling Yao imediatamente reconheceu a grande ave no céu. É uma coruja da noite relâmpago de potencial S. As pessoas da família Shen vieram se vingar. Ling Yao te pegou e pulou para o lado. E você ficou em silêncio, apenas encarando. O chão ali está uma bagunça. Os tijolos foram reduzidos a fragmentos. Aquele tesouro verde parece ter desaparecido. A besta invocada da senhorita Ling não é nada mal. Como ração, é bastante aceitável. Vá, coruja noturna. Use-a para um lanche. Com um bater de asas da coruja noturna, ela avança em direção a vocês com uma pressão imensa. O rosto de Ling Yao mudou levemente. Estava prestes a te esconder atrás de mim. Mas você se soltou direto dos braços de Ling Yao. Um campo de força invisível se espalhou ao seu redor. 2 trapaceiros ousam destruir o tesouro deste corpo. 10 são aqui, seus desgraçados. Com um estrondo, a sombra da coruja noturna hesitou no voo. Ela caiu diretamente no chão, incapaz de se mover. O secretário Lei também sentiu. Uma dor intensa veio da ligação do contrato. Como se alguém tivesse batido com um martelo, com força na parte de trás da sua cabeça. Será que há um mestre por trás? Os olhos do secretário Lei mudaram rapidamente. Ele caiu de joelhos no chão com um baque. Júnior não teve a intenção de ofender. Por favor, ancião, tenha misericórdia. Isso deixou você atordoado por um momento. Em seguida, uma linha escura apareceu em sua testa. Ele pediu desculpas, mas confundiu a pessoa. Assim, o brilho em seus olhos aumentou. Uma pressão originada do sangue se manifestou. Ela se lançou sobre o morcego noturno como uma onda avassaladora. O morcego noturno estava com os olhos esbranquiçados. Ele batia as asas. Seu corpo tremia incontrolavelmente. E parecia que iria cair a qualquer momento, como se pudesse despencar a qualquer momento. Ao ver essa situação, o secretário Lei tirou um anel antigo em forma de dragão e o colocou respeitosamente no chão. Ancião, aqui está um artefato de classe A. Anel dos 5 elementos. Avaliado em 1 milhão. Por favor, ancião, tenha misericórdia. Seus olhos brilharam intensamente ao ver. Devido ao efeito de atrair boa sorte e evitar calamidades, este tesouro emitia um brilho púrpura.
Vale mais do que o tesouro que foi destruído antes. Tudo bem. Isso é razoável. Poupe esta formiga uma vida. À medida que você desvia o olhar, o coruja noturna de choque imediatamente voltou à vida. O secretário Lei suspirou aliviado. Agradeceu com um punho cerrado para o vazio. Em seguida, montou imediatamente no coruja noturna de choque. Fugiu do telhado sem olhar para trás. Ling Yao olhou para o jardim bagunçado. Imediatamente teve uma sensação de sonho. Ela apanhou o anel dos 5 elementos do chão. Então virou-se para olhar para você. Hoje, este coruja noturna de choque ficou assustado com você, não foi? Como é possível? Aquela pessoa não disse que teria um especialista ajudando? Você explicou assim. Planeja continuar se afastando. Ling Yao claramente não acredita. Mas já que você ainda não quer dizer, ela não insistiu mais. Na tarde seguinte, Ling Yao levou você. Chegaram ao escritório de Liu Huoyan. Que sorte, hein? Este anel dos 5 elementos não é barato. Geralmente, as casas de leilão conseguem vendê-lo por mais de 1 milhão. E além disso, ao usá-lo, é possível manipular as forças dos 5 elementos. Os poderes do metal, madeira, água, fogo e terra. É como ter habilidades de mago embutidas. Liu Huoyan elogiava a eficácia do anel. Ling Yao também estava muito empolgada. Manipular os elementos de metal, madeira, água, fogo e terra. Em ataque e defesa seria fácil. É simplesmente um artefato sagrado para invocadores. Ling Yao imediatamente deu um leve beijinho em seu rostinho fofinho. Ela deu um pequeno bico. Qilin, com desgosto, limpou o rosto. Você, uma beleza da escola, não poderia ser um pouco mais contida? Além disso, deixar o anel para você. É apenas uma maneira de você querer relaxar. Como poderia eu ir para a luta? Em seguida, vamos iniciar os assuntos verdadeiros desta visita. Liu Huoyan retirou o contrato de nível A que vocês tanto esperavam. O contrato de nível A inclui 3 partes. A primeira é a solicitação de recursos mensais. O segundo são habilidades e itens. O terceiro é um cartão bancário com 5 milhões de yuans. Fritar. Mesmo alguém tão fria quanto Ling Yao já estava um pouco preparada psicologicamente antes disso. Também ficou surpresa ao saber desse valor. É bom saber que suas despesas anuais não chegam a 1. E isso é apenas uma parte do contrato de nível A. Não fique tão animada. Ling Yao, a pequena rica. Ainda não te expliquei os detalhes dos valores. Primeiro, são os recursos que você pode solicitar mensalmente. Graças aos meus esforços e da professora Tilly, você pode solicitar 10 por mês. Os conteúdos incluem poções e ervas medicinais. E vários alimentos de criaturas extraordinárias. O que? Tem carne de criatura extraordinária para comer? Seus olhos e os de Ling Yao brilharam. Ouvi dizer que alguns ingredientes de alta qualidade não só têm um sabor único e carne deliciosa, mas também podem melhorar as condições físicas, a força espiritual, etc. Liu Huoyan continuou a explicar. Este lote de recursos tem um limite máximo e mínimo. O limite máximo de um recurso do contrato de nível A é de 15.000 moedas de Dongguan. Sem limites, é 10.000. Quanto às habilidades e equipamentos, não há pressa. Você pode olhar mais por conta própria primeiro. Ling Yao ficou confusa. Na verdade, ainda há sem limites. Isso não quer dizer que ela não queira. Outros ainda querem dar. Afinal, a pobreza realmente limita a imaginação. Ling Yao imediatamente começou a preencher o formulário. Solicitar os ingredientes deste mês. Ela pergunta o que você gostaria de comer. Você olha para a lista à sua frente. Uma patinha gordinha aponta. É alimento carnívoro de nível 2. Isso não pode. Ling Yao imediatamente franziu a testa. Liu Huoyan sorriu suavemente. Pequeno. Apressar-se não traz resultados. Você é equivalente a um profissional de nível 1. É melhor comer um pouco de carne de nível 1. Você vira a cauda para Liu Huoyan, derramando a insatisfação no coração. Quero comer algo caro. Estive com fome por tantos dias. Qual é o problema em comer algo bom? Liu Huoyan, quanto mais olhar, mais gosta de você. Ela te pegou no colo e explicou diretamente. Não é que eu não possa pagar. Carnes de nível superior podem prejudicar seu corpo. Para comer carne de nível 2, você precisa ter pelo menos nível 10. Você levantou uma sobrancelha. Concentrou o brilho do contrato à sua frente. Ling Yao ficou confusa ao ver isso. Ela teve uma sensação de choque. Apressou-se em estender a mão para tocar o brilho do contrato. Ela ficou surpresa e tapou a boca.
Ela já havia alcançado nível 10. As bestas exóticas são naturalmente mais fortes que os humanos. Mas, em contrapartida, o avanço de nível também é mais difícil. Quando você a invocou, ela estava apenas no nível 1. Quanto tempo se passou desde então? Liu Huoyan não podia acreditar. Ling Yao também tinha uma expressão um pouco amarga. Esse pequeno realmente dorme em casa todos os dias. Eu sou quem treina com esforço aqui. Liu Huoyan acariciou você com sua mão delicada. Perguntou curiosa. Pequeno, que tipo de besta exótica você é? Killing. Uma criatura divina Killing de sangue puro. Você disse com raiva. Agora você pergunta sobre a raça dele. Ou seja, neste mundo não há mitos e lendas. Caso contrário, como essas duas mulheres, como se atreveriam a ser tão desrespeitosas com ele? Liu Huoyan repetidamente murmurava, enquanto Killing parecia pensativa. Eu pensei que você iria atrapalhar Ling Yao. Não esperava que fosse a Yao que não conseguisse avançar para o segundo nível. Isso atrasou sua velocidade de evolução. Isso não pode ser verdade. Como pode haver um faz-tudo tão fraco? Estou muito cansado emocionalmente. Ling Yao olhou para a criatura invocada e o professor. Todos reclamaram dela juntos. De repente, o nível SSS não parece tão atraente. Durante a noite, Ling Yao trouxe uma grande sacola de carne de nível 2. Preparou um jantar farto. Alimentou você bocada por bocada. É raro que hoje não haja treino. Finalmente não preciso aumentar a carga. E desde que soube que você já está no nível 10, isso a fez ainda mais determinada a se agarrar à sua perna. Você mastiga a carne macia da besta extraordinária, sentindo seu sangue esquentar dentro do corpo. Ling Yao estava agora no celular, dando uma olhada na loja de comerciantes de profissionais. Pode ser por causa da proximidade do exame final. O preço dos materiais de promoção para profissionais de segunda classe foram encontrados a um preço exorbitante. Comprar um conjunto de materiais de promoção, juntando outros materiais auxiliares. A estimativa é que precisa de mais de 2 milhões. Isso consumiria metade do dinheiro. Você também estava fazendo contas na cabeça. Esses 5 milhões, para um profissional, realmente é apenas um dinheiro insignificante. Cuidador de animais. É hora de entrar na instância. Na manhã seguinte, no escritório de Liu Huoyan. Você quer sair da instância. Agora não é uma opção. Nossa instância pequena em Qinshan City tem tantos grupos de mercenários em ação. Mas ainda assim, a cada ano, profissionais de segunda classe morrem nas instâncias. Ling Yao tinha uma expressão levemente amarga. O estudante quer entrar na instância. Se não tiver o emblema do professor da turma, o administrador da instância não permitirá a entrada. Liu Huoyan suspirou e disse com seriedade. O seu poder é apenas um aspecto. O mais importante é: estou preocupada que você contraia radiação maligna. Deixe pra lá, voltem um pouco. Vou te mostrar como é a aparência de uma besta demoníaca infectada com radiação maligna. Liu Huoyan fez um gesto com a mão. Uma tigre negro apareceu na sala. A aura que emana dele é arrepiante. Liu Huoyan explicou. O mal é uma forma de radiação. Uma vez infectado, isso fará com que o corpo sofra mutações, especialmente se for atacado por essa besta demoníaca. Também pode ser transmitido a você através de feridas. Ling Yao sentiu seu rosto levemente pálido. O funcionamento de sua energia mental desacelerou. Não sei se é por causa de evitar o perigo. Você olha para este tigre demoníaco e parece que é saboroso. Pulando alegremente, chegou ao lado do tigre demônio. Essa situação assustou as duas pessoas, com medo de que você fosse infectada. Foi então que você ativou a função de purificação contra o mal. Uma nuvem dourada saiu voando. A névoa negra da criatura demoníaca foi purificada pouco a pouco, revelando pelo branco original. Após um momento, uma besta mítica, o tigre branco, que já havia partido, apareceu diante dos olhos de Ling Yao e Liu Huoyan. Cuidador de animais. Sem essas radiações, vá rápido e pegue esse tigre para mim. Olhe para esse grande tigre. A saliva já não conseguia ser contida. Liu Huoyan do lado estava com os olhos arregalados. Por causa de vários métodos de purificação sinistros, nenhum deles deixa de ser uma artesania complicada. Você se sai muito bem. Simplesmente soprou tudo de uma vez. Qual é a diferença disso para comer radiação crua? Liu Huoyan se agachou. Começou a examinar o corpo do tigre branco. O índice de radiação é 0,20. Está dentro da faixa normal. Ling Yao. Este Killing é extremamente valioso.
Pode ser uma espécie antiga. Essa capacidade de purificação não deve ser revelado. Liu Huoyan disse de forma extremamente séria. Ling Yao assentiu com firmeza. Ela já viu isso em um livro. Se for contaminado com infortúnio, precisará de um grande recurso para a purificação. Pode até pedir ajuda a profissionais de suporte de alto nível para a purificação. E você pode diretamente eliminar o infortúnio. Economiza tempo e esforço. E também economiza dinheiro. Finalmente, Liu Huoyan entregou uma ordem de passagem a vocês. Avisou que, se houver algum problema, deve contatá-la. Ling Yao partiu imediatamente com você, rumo a uma instância chamada Floresta da Tempestade. Este é o resultado de sua minuciosa seleção. A Floresta da Tempestade está há muito tempo coberta por nuvens escuras, acompanhada por chuvas torrenciais e trovões. Os abundantes elementos de raio na instância, nutrindo muitas ervas e tesouros de atributo elétrico. Ao mesmo tempo, trouxe uma enorme ameaça para os profissionais. Trouxe uma ameaça imensa. Você pretende usar sua habilidade de controle de raios para maximizar a imunidade ao risco de ser atingido por raios, para maximizar a vantagem. Ao chegar nas proximidades da instância, este lugar está cheio de pessoas de todos os tipos. Essa garota é realmente bonita. E ainda se dispõe a vir para a instância. Se eu encontrar você, você, garoto, não me arrume encrenca. Essa garota é da escola Qingshan. Escola Qingshan é aquela escola com um forte de nível 6 como responsável. Ling Yao seguiu sem dizer nada. Chegou ao local de registro. Entregou o cartão de passagem ao atendente. Garotinha, onde está sua equipe? Eu não tenho equipe, estou sozinha. Sem equipe, Ling Yao balançou a cabeça. A mulher imediatamente mostrou um olhar de pena. Que idade maravilhosa. Tenho medo de que isso possa acabar em tragédia nesta floresta dos raios. E o que a surpreendeu ainda mais foi que Ling Yao nem queria o traje de radiação. Apenas queria entrar rapidamente na instância. Com você ao seu lado. Para que precisamos de roupas de radiação? Não é um desperdício de dinheiro? Tem alguém nos observando não muito longe. Ao ver Ling Yao entrar na instância, não pôde deixar de soltar uma zombaria. Você ouviu? Nem precisamos das roupas de radiação. Nossa flor da escola, Ling, realmente tem talento e coragem. Shen Hu, ele é seu inimigo? O capitão mercenário franziu a testa e perguntou em voz baixa. Apenas não gosto dela. Rejeitou meu primo várias vezes. E ainda fez aquele garoto cair em desgraça. Seu primo não é aquele? O famoso A-Brother da escola Qingshan? Shen Hu mostrou descontentamento em seu olhar. Dizem que seu primo, Shen Qianzi, por causa disso, está com a cabeça um pouco fora do ar até agora. Muito bem. A missão desta vez é conseguir um fruto de raio. Quando chegarmos lá dentro, lembre-se de ativar todos os detectores de tesouros. Do outro lado, Ling Yao acabou de entrar na instância e já enfrentou uma tempestade elétrica. Ela correu com você até uma caverna para se proteger da chuva. Neste momento, você está um pouco desanimado, ainda se adaptando ao desenvolvimento do sangue de Kirin. As desvantagens do enjoo trazidas pela sensibilidade aguçada. Enquanto pensava, você olhou para Ling Yao à sua frente. De repente, ficou paralisado. Ela estava encharcada como um galo d'água. O casaco grudado em seu corpo. As roupas por dentro eram quase invisíveis. Rápido, troque de roupa. Você tocou no nariz e fingiu observar ao redor. Tudo bem. Vou trocar agora. Você vê que ela tirou de sua mochila um conjunto de roupas dobradas. Ela começou a trocar de roupa diretamente na caverna. Não se considera humana. Não olhe para algo inapropriado. Suas patas cobrem os olhos. Esse corpo não pode fazer nada. É melhor nem olhar. Após um descanso, vocês começaram a partir em busca de tesouros. O método de uso para atrair coisas boas. Você já entendeu como funciona. É construir na mente um mapa plano com um raio de 1 km, onde pontos de luz representam você. Pontos de luz verde, azul e outras cores espalhados ao redor. E também pontos de luz roxos. Apenas aquela área se apresenta em um tom escarlate. É evidente que a dificuldade de obtê-los é um pouco alta. Para garantir segurança, o ponto de luz verde mais próximo está aqui perto do ponto de chegada. 500. Caminhe 500 metros para o oeste. Você aponta em uma direção. Em pouco tempo, vocês chegaram sob uma árvore queimada por raios. Ling Yao usa o anel dos 5 elementos para apontar para o chão. A terra parecia ter ganhado vida, trazendo um objeto à tona.
que é um tesouro de nível C chamado minério de raio, muito cobiçado por magos de raios. O valor de um deles é em torno de 300 mil. Xiao Shui, nós conseguimos. Ling Yao feliz guarda o minério de raio. A mão de Jade massageia seu pequeno cérebro. Solteme, mulher. Quantas vezes eu já disse? Você deve me chamar de Lord Kirin. Vá rapidamente para o próximo local. Ao ouvir isso, Ling Yao ficou com os olhos brilhando. Um grupo de mercenários comum entra na Floresta do Raio. No máximo, encontrariam 7 ou 8 itens mágicos. Assim que ela entrou, encontrou um. Mas você disse a ela que havia mais. Você me chama de Lord Kirin. Eu naturalmente poderei encontrar. Lord Kirin. Ling Yao não hesitou. Embora se sentisse estranha. Mas é para ganhar dinheiro. Não é constrangedor. E quem mandou ela ser a mais mimada dos seres convocados? E em um canto deste mundo, o grupo de mercenários do norte do deserto onde Shen Agao está, acabou de concluir uma batalha na névoa. Obtiveram um item mágico nível D, a grama do raio violeta, para que a criatura contratada consuma. Pode aumentar ligeiramente as habilidades. Um item pode ser vendido por mais de 100 mil. Entraram na masmorra e já conseguiram um item mágico nível D. A beleza do colégio Ling deve ainda estar perdida na floresta, não? Shen Agao sorriu desdenhosamente. Velho Mo assentiu. Nós temos mais um talismã de caça ao tesouro. E também trouxemos o rato de caça ao tesouro. Ela é apenas uma estudante. Como ela pode competir com a nossa eficiência de caça ao tesouro? Nesse instante, os investigadores gritaram. Irmã Agao, venha rápido ver. Essa não é a flor do seu colégio? É verdade que o que se diz se realiza. Ela realmente quer ver. Como Ling Yao está tão em apuros agora. Vemos Ling Yao em uma poça de água. Relâmpagos piscam acima de sua cabeça. Mas ela ainda está tateando algo na água. Querem dinheiro e não se importam com a vida, estão realmente desesperados. Relâmpagos estão prestes a atingir sua cabeça. Shen Agao disse com um sorriso frio. Em um instante, as nuvens de trovão acima da cabeça de Ling Yao. Um relâmpago do tamanho de um balde surgiu. Um relâmpago ofuscante rapidamente ocupou toda a poça de água, envolvendo Ling Yao sob o trovão. Shen Agao não pôde evitar um leve sorriso nos lábios, apreciando satisfeito esta obra-prima da natureza. Mas quando o trovão se dissipou, Ling Yao estava calma como se nada tivesse acontecido. Ela puxou de um lago um artefato após o outro. E todos eram artefatos de nível C que emitiam luz verde. Em apenas alguns segundos, Ling Yao tirou 7 ou 8. Putz! Essa garota é muito ousada, não? Tocar artefatos sob o trovão. É simplesmente absurdo. É como se a Absurdité estivesse abrindo a porta para entrar. É absurdo ao extremo. Shen Agao olhou para a erva de trovão roxa que tinha na mão. Seu lábio tremia sem parar. Afinal, é verdade que quem é bobo tem sorte. Vocês estão segurando uma montanha de artefatos por aqui, escondidos em um buraco na árvore. A boquinha de Ling Yao parecia estar bicando grãos, batendo continuamente em sua face peluda. Mulher, ainda não solta. Eu acho que você quer levar choque. Ling Yao fez uma careta e mostrou a língua de forma travessa. Graças a você ao meu lado, ela pode cavar tesouros em paz. Que tipo de coisa é essa? Desde que você se concentre em trabalhar, eu não vou te deixar em débito. Nesse momento, o sistema de repente te lembrou no ouvido. Após a transformação pelo trovão do Kirin, a escolhida do destino, Ling Yao, absorveu o trovão despertar o coração do Kirin do trovão. O que isso significa? Esta mulher teve uma iluminação depois de ser atingida pelo trovão. Você está completamente confuso. Olhou para a região do peito esquerdo de Ling Yao. As bochechas de Ling Yao ficaram levemente coradas. Hesitou e perguntou o que você estava olhando. Você parecia um tio esquisito. Venha, deixe eu dar uma olhada. Eu vou te dar uma checada no corpo. Momentos depois, em uma colina da floresta, Ling Yao e você chegaram aqui, segurando aquela pedra C de categoria que atrai trovões. Killing, o que você quer dizer? Eu estou aqui. Só segurando a pedra que atrai trovões eu posso ficar mais forte? Mas por que eu sinto que vou ser atingido por um trovão em breve? Ling Yao olhou preocupada para o céu. Nuvens de relâmpago estão se reunindo. Relâmpagos brilham nas nuvens escuras. Fica tranquilo. Após a transformação deste Kirin, seu corpo agora é diferente. Você pode resistir aos relâmpagos. Ah, então está bom. Não. O que você disse? Ling Yao perguntou, atordoada.
Não era dito antes que você poderia se tornar mais forte? Como você se tornou alguém atingido pelo relâmpago? Você deu uma risadinha. Há pouco você usou o sistema para investigar o corpo de Ling Yao. De acordo com a explicação do sistema, o coração de Killing de relâmpago de Ling Yao ainda está se transformando. Se você quer acelerar esse processo, você precisará resistir aos relâmpagos. Claro, o relâmpago de Killing de temperagem também funciona. Porém, usar o Killing de temperagem constantemente também é muito cansativo. Além disso, o ambiente desta floresta atingida por relâmpagos é tão bom, e os relâmpagos não custam nada. Você olhou para o céu e percebeu que os relâmpagos já estavam quase reunidos. Certo, cuidador. Me solte rápido. Eu quero descer. Não pode. E se você for embora, o que eu faço? Ao ouvir isso, Ling Yao te abraçou com força. Não há você aqui. Ela não se sente segura. Neste momento, o som contínuo de trovões se aproxima. Bum! Um estrondo ecoou. Envolve você e Ling Yao diretamente. Putz! Eu nem desci do carro ainda. Que azar, que azar, que azar. Você enterra a cabeça nos braços de Ling Yao, forçado a ajudá-la a absorver os raios. A invocadora Ling Yao absorve o trovão celestial. Progresso da metamorfose, 1% progresso da metamorfose, 5% progresso da metamorfose, 20%. Sob a influência da pedra mineira de raios de grau C, a topografia ao redor foi nivelada por trovões consecutivos. Ling Yao te abraça, olhando para o peito em incredulidade. Kilin, meu coração está batendo tão rápido. É isso mesmo, é Ming. Deixa eu ver se é verdade. Você toca uma sensação maravilhosa. Através da roupa, parece que se pode sentir. Um som potente de motor vital se faz ouvir. É realmente macio. Oh não, é muito rápido. Qual é a situação do sistema agora? Informo, anfitrião. O coração do Killing do trovão do invocador completou a metamorfose. Combinou o raio do Killing forjado e o coração fortalecido do raio celestial do Dungeon. O efeito é controlar os trovões. Pode liberar ataques de trovão. E com o coração batendo rapidamente, entra no estado de corpo elétrico. Aumento de velocidade e força. Cada vez que libera trovão, consumirá poder espiritual. O funcionamento em sobrecarga aumentará a pressão no coração. Use com cautela. Você acena com a cabeça, satisfeito. Embora não seja tão bom quanto suas próprias estatísticas, mas também pode permitir que o responsável tenha força para agir por conta própria. Um arco elétrico passou pelos olhos de Ling Yao, sentindo que tem força de sobra no corpo. Quer encontrar um oponente para liberar um pouco de tensão. Nesse momento, uma a uma, as águias carecas voaram pelo céu. São águias carecas de nível C, que se especializam em recolher corpos atingidos por raios para comer. Devem ter sido atraídas pelo barulho que fizemos. Todos têm poder em torno do nível 15. Deve haver cerca de 7 ou 8 delas. Vimos os arcos elétricos dançando nos belos olhos de Ling Yao. Experimente o novo golpe, flecha de fogo e trovão. Assim que as palavras foram ditas, ela concentrou flechas em sua palma. Sob a influência do coração do Killing relâmpago, envoltas em uma camada de arco elétrico, flechas que continham as forças vorazes de relâmpago e fogo, em um piscar de olhos, dispararam contra a equipe dos abutres de penas de trovão. Cada abutre arregalou os olhos, batendo as asas, tentando escapar. Bum! Bum! O céu de repente explodiu. Um esplêndido espetáculo de fogos de artifício formado pela intersecção de relâmpago e fogo. O estrondo ecoou do outro lado, nos ouvidos de Shen Agao e outros que estavam procurando por Ling Yao. Por que esse trovão é tão estranho? Precisamos rapidamente pegar o material do artefato daquela jovem. Temos uma missão a cumprir. Shen Agao mostrou descontentamento. Ele se virou para olhar para o mercenário de reconhecimento da equipe. Você encontrou algum sinal de Ling Yao? Encontramos. Mas a situação está um pouco estranha, irmã raposa. Aquele homem parecia hesitar, com um olhar estranho. Um frio percorreu o coração de Shen Agao. Ling Yao recebeu tanto artefatos e materiais de nível C. O valor deve estar em torno de 3 milhões. Como ela mereceu isso? Melhor seria se ela entregasse voluntariamente. Se não der, receio que teremos que lidar com um imprevisto neste cenário. A única preocupação de Shen Agao agora é que alguém possa chegar antes. Ela pegou o binóculo. Estava prestes a olhar na direção de Ling Yao. De repente, um grito agudo de pássaro ecoou. Um urubu, com uma asa quebrada,
Estava correndo rapidamente, como se algum monstro feroz estivesse atrás dele. Cuidado! É um urubu de relâmpago de nível C. Tem um nível em torno de 15. Esteja preparado. A expressão de Shen Hao mudou levemente. Geralmente, essas criaturas são sociais. Significa que há muitos abutres ao redor. Um descuido. Todo o seu grupo de mercenários vai se meter em apuros. O abutre apenas deu uma olhada para eles, como se tivesse visto um salvador. Correu apressadamente. As pernas giravam como loucas. Shen Hao franziu levemente a testa. Havia uma sensação sinistra em seu coração. Neste momento, um som agudo de rasgar o ar surgiu. Uma flecha vermelha queimante cortou os céus. Acertou em cheio o abutre de penas de trovão. Diante de Ling Yao, apareceram duas linhas de notificações do jogo. Mate um abutre de penas de trovão de nível 15. Experiência, 200. Mate 10 abutres de penas de trovão. A experiência foi automaticamente armazenada como energia, liberada automaticamente após a evolução. Quase deixaram esse escapar. Vocês estão bem? Ling Yao perguntou a Shen Hao e os outros. Ela acenou com a mão, dispersando o arco elétrico ao seu redor. Shen Hao e os outros balançaram a cabeça instintivamente. Ling Yao assentiu com a cabeça e se virou para sair. E você olhando para Shen Hao sente que é um pouco familiar. Depois que vocês saíram, o grupo de mercenários ainda estava em choque. Eu ainda disse porque essa mulher estava cercada pelo urubu Raijin. Na verdade, ela própria foi atrás de monstros. Ainda bem que eu não a provoquei. O mercenário de reconhecimento gritou. Irmã Hou, não sou eu quem diz. Nós juntos somos suficientes para enfrentá-la? Cale a boca. Shen Hao xingou. Ela estava mais chocada do que qualquer um. Por que Ling Yao tem métodos de ataque tão fortes? Flechas daquela forma. Se ela levar uma, não tenho certeza se ela não desapareceria na hora. E ainda queria roubar seu artefato mágico. Isso é realmente ridículo. No entanto, eu não consigo lidar com você. Mas isso não significa que os outros não consigam. Meia hora depois, debaixo de uma árvore seca. O que? Você quer que eu enfrente Ling Yao? Isso definitivamente não é possível. Justo agora, o secretário Lei recebeu o sinal disparado por Shen Hao. Chegando lá, descobri que ela queria que eu ajudasse a lidar com aquela Ling Yao. Mal sabia eu que ele encarregou Shen Hao de procurar o fruto do espírito do trovão, justamente para tratar o trauma psicológico do coruja noturna apressada. Por quê? Shen Hao não pôde deixar de franzir a testa. Mas o secretário Lei não respondeu. Ele apenas se virou e foi embora. Entendi, secretário Lei. Posso oferecer mais dinheiro? 1 milhão. Shen Hao exclamou rapidamente. Não é uma questão de dinheiro. De qualquer forma, eu não consigo lidar com isso. O canto da boca do secretário Lei tremeu. Naquela vez que fui arranjar problemas com ela. Os anéis dos 5 elementos que compensei já somam mais de 1 milhão. Isso ainda fez com que o coruja noturna apressada ficasse tão assustado que desenvolveu uma doença mental. Agora, nem se fala de Ling Yao. Mesmo aquela pequena besta. Eu não me atrevo a olhar mais de uma vez. Do outro lado, Ling Yao e você estão se deliciando. Ela te pergunta se você quer sair da missão agora. Nesta viagem, os artefatos e materiais de nível C que obtivemos valem 3.500.000. É o suficiente para comprar materiais de promoção comuns, certo? Olha só o seu potencial. Isso é apenas o começo. Eu ainda não encontrei as verdadeiras grandes mercadorias. Grandes mercadorias. Os olhos de Ling Yao brilharam. Vamos. O Killing, vou te levar para um grande golpe. Vocês rapidamente chegaram a um lago pequeno e isolado. É aqui? Não parece haver nada anormal. Ling Yao olhou ao seu redor. Espere um momento. O que é aquilo? No centro do lago, havia uma pequena ilha. Uma árvore crescia lá. Ela ainda tinha alguns frutos. São frutos de nível B, o fruto do raio. Ling Yao ficou surpresa. O fruto do raio pode não apenas curar ferimentos externos, mas também tratar ferimentos mentais. É considerado um remédio milagroso. Há algo sob o lago. Deve ser um monstro. Seus olhos dourados percorreram a superfície calma do lago. Você finalmente entendeu o que sentiu há pouco. Esta área aparece em preto, o que representa a presença de monstros. A seguir, eu vou irritá-los. E então você vai atacar diretamente. Ah! Eu? Ling Yao ainda não conseguiu reagir. Quando a superfície da água foi explodida por você. Ling Yao estava desejando chorar,
mas sem lágrimas. Não dá para pegar de maneira discreta? Isso é algo que você terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Além disso, os monstros estão no reino de Dongguan. Eles devem ser eliminados. Você não tem um pouco de consciência? Ling Yao rapidamente se preparou ao ouvir isso. Suas mãos se moviam rapidamente. O anel dos 5 elementos brilhou em vermelho. A energia se transformou em flechas e disparou em linha reta. Chamas e relâmpagos se entrelaçavam. A superfície do lago explodia continuamente em jatos de água. Serpentes com pupilas vermelhas surgiam. Elas foram lançadas para fora da superfície do lago. Eram monstros de nível 15. Serpentes demoníacas de sangue negro. Não tenha medo, cuidador de animais. Se houver perigo, eu vou te ajudar com as nuvens auspiciosas. Ling Yao mobiliza toda a sua força espiritual e começa a lutar contra as serpentes demoníacas de sangue negro. A situação parece estar desequilibrada. As serpentes demoníacas de sangue negro estão atordoadas, com os olhos brancos. Seus corpos estão quase torrando, mas não sentem medo algum. Elas avançam corajosamente, uma após a outra. Elas juram que não descansarão até te despedaçar. Até quando isso vai durar? Ling Yao lança um olhar frio. Ela decide liberar um movimento poderoso. Uma energia violenta continua se acumulando. Ela se esforça ao máximo para manter o equilíbrio entre raio e fogo. Então, ela empurra com as duas mãos. Aquele globo de luz vermelha acelera imediatamente para fora. Um som estrondoso de trovão se espalha ao redor e chega aos ouvidos dos membros do grupo de mercenários. Parece vir do lago marcado no mapa. Shen Hao e os outros estão com o mapa adquirido na negociação. Um mapa que pode conter a localização da fruta espiritual do trovão. O secretário Lei também estava na equipe. Apressadamente chegaram perto do lago. Viram Ling Yao lutando contra a serpente demoníaca. Shen Hao soltou uma risada. Secretário Lei, você também viu. Isso não é o que eu quero que você enfrente Ling Yao. É ela quem quer o seu fruto do espírito do trovão. O secretário Lei suspirou. Vamos observar primeiro. De acordo com as informações, aquele lago esconde uma criatura mágica de terceira classe, o dragão de sangue negro. Ling Yao quer pegar o fruto do espírito do trovão. Não é tão simples assim. Matar a serpente demoníaca de sangue negro de nível 15. Ganhar 500 pontos de experiência. Matar a serpente demoníaca de sangue negro de nível 16. Ganhar 700 pontos de experiência. Finalmente, terminaram de matar. Ling Yao estava um pouco cansada. Lutaram por mais de 10 minutos. Sua energia mental estava quase esgotada. Agora finalmente podemos passar, certo? Estava prestes a usar o anel dos 5 elementos para navegar até a ilha. Nesse exato momento, o lago começou a tremer. Uma sombra longa e negra emergiu da superfície da água. Aqueles olhos de dragão vermelhos como fogo eram do tamanho de lanternas. A cabeça feroz do dragão exalava uma aterradora pressão. É uma criatura mágica de nível 3. Você observa o corpo da serpente negra que tem a altura de 3 andares. Essa criatura mágica é ainda maior do que você imaginava. Preocupado com a possibilidade de Ling Yao se machucar, você não pode mais segurar sua força. Um brilho dourado surgiu em seus olhos. A pressão do Kirin desceu sobre a superfície do lago. Ao mesmo tempo, ele abriu a boca e soltou nuvens auspiciosas. Direto para a serpente negra de sangue. Os olhos verticais da serpente negra de sangue, vermelhos como sangue, se contraíram abruptamente. Depois de se tornar uma criatura mágica. Esta é a primeira vez que ela sente medo fisiologicamente. E a sua orgulhosa toxicidade também foi esmagada e consumida pelas suas nuvens auspiciosas. Criaturas mágicas não são incapazes de se comunicar. Criaturas mágicas de alto nível são até mais inteligentes que os humanos. Ao perceber que não poderia competir com você, direto desistiu da vingança. Decididamente arrancou a pequena árvore do centro do lago pela raiz. Jogou para Ling Yao. Em seguida, mergulhou no lago sem olhar para trás. A velocidade era tão rápida que até Ling Yao não conseguiu reagir. A árvore de frutos do relâmpago estava fincada ao seu lado. Os mercenários à distância que viram essa cena também ficaram com a boca aberta. Será que estou vendo coisas? Que diabos está acontecendo? Como se isso fosse a senhorita voltando para casa, encontrando o velho empregado. Pegou as coisas direto. Mesmo as criaturas mágicas não poderiam suportar esse tipo de medo. Não é de admirar que o morcego da noite relâmpago não consiga dormir. Nos olhos do secretário Lei surgiu uma profunda surpresa. A pessoa atrás de Ling Yao era aterrorizante assim.
Você acabou de... Também assustou esse dragão. Ling Yao à beira do lago olhava para você. Havia uma sensação de sonho. Isso não é importante. Você corre para colher os frutos. Depois, devemos nos mandar. Seus olhos dourados olham ao redor. Através da névoa, é possível ver sombras se aproximando. Elas estão se aproximando rapidamente. É evidente que quem se aproxima não é bem intencionado. Nada menos que 5 frutos espirituais do trovão. Cada um vale cerca de 1 milhão. Somente esses frutos espiritual do trovão já superaram todas as colheitas anteriores. Depois de colocá-los todos na bolsa, Ling Yao pegou um símbolo de teletransporte do andar. Ela apertou com força e o quebrou. Num instante, foi envolvida pela luz e teletransportada para fora do andar. Shen Hao e os outros se aproximaram, olhando para a árvore fruto espiritual do trovão destruída no chão. O secretário Lei sorriu amargamente e balançou a cabeça. Essa garota não é fácil. Pensava que, ao conseguir a árvore fruto espiritual do trovão, poderia levar de volta para tentar salvá-la, para que gerasse um fruto espiritual do trovão. Não esperava que a árvore também foi reduzida a cinzas por Ling Yao. Realmente é digna do nível SSS. Decidida e de personalidade firme. Receio que no futuro você se torne um grande gênio. A fruta do trovão está com Ling Yao. Vamos juntas interceptá-la. Um olhar cruel passou pelos olhos de Shen Hao. Eu não vou me intrometer mais nisso. Melhor eu comprar a fruta do trovão com dinheiro. É melhor vocês pararem por aqui, caso contrário. O secretário Lei não tinha mais nada a dizer e logo saiu. Neste momento, vocês já chegaram. O laboratório está pronto para verificar os níveis de radiação. É você quem não comprou a roupa de radiação. A pessoa que entrou diretamente na instância. O técnico confuso se chama Surre. Ele é a mesma pessoa que registrou Ling Yao. Sendo um membro da família Su da cidade Qing, ele se considera bem informado. Mas encontrar um ser assim é a primeira vez. Por favor, você pode verificar o índice de radiação para mim? E depois me ajude a encontrar alguém que possa vender artefatos e materiais. Obrigado. Surre acenou com a cabeça involuntariamente. Ele fez um exame em Ling Yao. Afinal, realmente não houve infecção do infortúnio. Surre não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Com um sorriso radiante, acompanhou Ling Yao. Dirigiram-se à sala de negociações exclusiva da instância. A Floresta do Raio pertence à instância contratada pela família Su. Todos os recursos gerados pela instância serão negociados pela família Su. Em seguida, pagarão impostos para o reino de Dongguan. Ao chegarem ao balcão, Su recomeçou a instruir o atendente. Xiao Li. Esta pessoa é quem eu trouxe. Pode contar como parte da minha ramificação familiar. Em seguida, começou a contar os itens a serem negociados. Enquanto Ling Yao tirava constantemente vários itens valiosos, Surre também começou a suar frio na testa. E a interrompeu diretamente. Menina, vamos para outro lugar. Eu vou te levar para conhecer o gerente Su. Por que Ling Yao não entendeu? Porque o dinheiro aqui não é suficiente. No nível mais alto da bolsa de valores, no escritório do gerente geral, Su Li acabará de desligar o telefone com Su Mengmen. Deu um leve suspiro. A família Su é rica e poderosa. Ele e sua irmã Su Mengmen, sendo um dos herdeiros da posição da família. A pressão da competição é bastante alta. Agora ele precisa de um grande feito para garantir sua posição. Neste momento, alguém bate na porta. Entre, por favor. Irmã He, o que a trouxe aqui? Ei, essa pessoa ao lado não é. He. Como vocês se conhecem? Eu trouxe um grande negócio para você desta vez. Su Li ficou surpreso por um momento. Apressou-se a negar que não a conhecia, lembrando que essa é a melhor amiga da irmã Mengmen. Aquele invocador que só tem uma besta contratada de nível C. Embora a irmã Mengmen sempre tenha ajudado Ling Yao, mas, na sua visão, essa pessoa já não tinha mais valor para se aliar. Já é bom o suficiente sair vivo da masmorra. Ainda pensando em vender artefatos mágicos? Olá, eu vim para negociar. Os itens podem ser um pouco muitos. Você deve ter dinheiro, certo? Ling não conhece Su Li. Ela, alheia, começa a tirar a mochila. Começar a procurar e pegar materiais de artefatos. Fique tranquilo, eu tenho dinheiro de sobra. Mas eu não aceito qualquer tipo de sucata. Materiais abaixo do nível D, por favor. O sempre calmo Su Li ficou em silêncio por um longo tempo ao ver os artefatos que Ling Yao tirou. Também caiu em um longo silêncio. Aproximou-se de uma pilha de artefatos.
Com as mãos tremendo, pegou um longo chicote. Ao balançá-lo suavemente, produziu 5 estrondos de trovão. E realmente era o chicote de 5 raios. Isso é tudo coisa boa. Sully estava radiante de alegria. Isso é, no mínimo, uma transação de 5 milhões. Mas eu realmente parece não ter tanto dinheiro. Ela é a melhor amiga da irmã Mengmen. Não sei se posso conseguir um desconto. Mas a negação que fiz agora é realmente uma vergonha. Isso não é dar um tapa na própria cara? Por fim, Ling Yao tirou 5 frutas do trovão. Elas têm uma aparência muito boa. Quem sabe consiga vender cada uma por 150 mil. Sully engoliu em seco. Negócio de milhões. Irmã Ling Yao, não vou mentir. Nós somos da mesma família. Meu nome é Sully. Su Mengmen é minha irmã mais velha. Não sei se você pode fazer uma concessão. Usar materiais de promoção de segundo nível. E compensar um pouco do financiamento com você. Por favor. Dito isso, ele se virou para Ling Yao. Fez uma reverência séria. No momento em que a fruta do espírito do trovão apareceu, Sully sabia que a aparência já não importava. Agora, ele precisava dos resultados de mérito da Guilda do Comércio, para consolidar sua posição como herdeiro da linhagem. Ao ouvir que essa pessoa era o irmão mais novo de Su Mengmen, Ling Yao realmente sentiu compaixão. Qilin, o que você acha? Vamos trocar. Faça com que ele prepare todos os materiais de promoção de segundo nível. Ao voltarmos, faremos a promoção diretamente. Ling Yao guardou seu contrato mental. Aceitou as condições de Sully. E, por fim, descontou todos os custos dos materiais de promoção de segundo nível. Comprei mais alguns. A carne de bestas sobrenaturais de terceiro nível que você adora. O dinheiro que eu tenho agora é só 3 milhões. O dinheiro realmente não dura nada. Na sua vez de sair, Su Mengmen foi chamada por Sully. Você está dizendo que tudo isso foi vendido para você pela Ling Yao? Isso mesmo, irmã. Com esta negociação, nós não teremos mais medo de ninguém na família Su. Faça amizade com Ling Yao e aquele cachorrinho. Esta é a decisão mais sábia que você já tomou. Sully ficou cada vez mais animado ao falar. Pegou o material do artefato e o cheirou na ponta do nariz. Ah, 99%. Coisa rara. Su Ming estava cheio de interrogações. Ling Yao levou aquele pequeno animal para o cópia da Floresta do Trovão. E ainda ganhou um artefato e materiais no valor de 10 milhões. É verdade ou mentira? Ela não está levando aquele filhote. E esvaziou o estoque do professor Liu, não é? Cheguei em casa. Finalmente voltou à vida. Você está deitado na cama. O responsável pelos cuidados precisa se esforçar para ter um avanço. O que você conseguirá desta vez? Tudo depende do seu desempenho. Você observa Ling Yao, que está sentado em posição de lótus. Ondas de energia espiritual se reúnem ao seu redor, como se estivesse recebendo um ensinamento profundo, injetando nela uma energia poderosa. O segundo nível pode ser chamado de nível extraordinário, porque depois disso, ela poderá usar a energia espiritual para treinar sua força mental, superando as limitações dos mortais. Parabéns por ajudar a escolhida do destino, Ling Yao. Avançando para o segundo nível de profissional. Recompensa com um atributo especial. Um espírito de artefato solitário. Crítico bem-sucedido. O anfitrião obteve um atributo roxo. Espírito de artefato divino. Espírito escolhido dos artefatos. Nível, roxo. Introdução. Você pode invocar um artefato mágico e se tornar seu espírito exclusivo, e ter a capacidade de transformar a solidez do corpo. Nota: a invocação do artefato é de probabilidade aleatória. Por favor, prepare-se mentalmente, anfitrião. É hora de invocar? O sistema me deixou um espírito. Estar vivo me tornará invencível. Você leu todas as informações do item. Seu rosto ficou ligeiramente rígido. Espera, eu sou um verdadeiro Kirin. Como posso me tornar um espírito de equipamento? Mas, falando a verdade, essa habilidade de transição entre o real e o ilusório não é basicamente uma forma de evitar danos? Além da conveniência de controlar o artefato, a taxa de sobrevivência está no máximo. O único risco é não saber o que tipo de artefato será invocado. Você se sentiu confuso por um momento, mas ainda não consegue deixar o estado de equipamento. A segurança que isso traz. Vamos invocar o artefato. Iniciando a invocação. Que o ancestral Kirin me abençoe. Não me traga coisas estranhas. Você só sente ao seu redor uma luz dourada brilhante. Um impressionante meteoro dourado risca o céu. Uau,
Uma lenda dourada. Mas que sabor original forte! Parabéns, você invocou um artefato de classe S. O selo das montanhas e rios pesa 1000 quilos. As montanhas e rios pesam 1000 quilos. Aproximando as montanhas e rios, montanhas e bestas ficam alarmadas. Um selo de repressão com imenso poder. Uma vez que o alvo é marcado, ficará em estado de choque. Um golpe que atinge a alma. Este killing realmente é um presságio auspicioso. Você invocou o selo das montanhas e rios. Uma boa joia. Não pesa nada ao usar. Mas se outra pessoa levar um golpe, com certeza será espremida como um hambúrguer. Em seguida, você começa a verificar seu painel. Seu nível já chegou ao nível 15. Um item roxo realmente te elevou 5 níveis. Não, isso está errado. Deve incluir também o Cuidador. O poder de retribuição de nível 2. Realmente é melhor se deitar e relaxar. Deixe o Cuidador se esforçar para subir de nível. Eu só preciso agir em momentos cruciais. O Cuidador ainda não acordou. Vamos tentar novamente a habilidade de transformação. No segundo seguinte, seu corpo começa a se tornar gradualmente etéreo. Seu corpo cai como um fantasma, atravessando a cama, caindo no espaço sob a cama. No estado ilusório, é possível imunizar-se contra danos físicos. E ainda pode atravessar paredes. O que é isso? Quando o padrão foi desenhado? Parece que foi desenhado há pouco tempo. Na manhã seguinte, a aliança acordou cedo. Killing, eu finalmente alcancei o segundo nível. Ela felizmente procura pela sua sombra. Eu só vejo você no chão do quarto. Deixou uma mancha vermelha intensa. Está olhando para baixo, examinando. Fomos alvo de alguém. Você a olha com uma expressão séria.